bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a minha, a sua, a nossa vida de forma abundante e poderosa, em nome de Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma manhã nesse devocional, meu amigo, minha amiga, de perto, de longe, minha irmã, de perto e de longe, mais uma manhã aprendendo com Deus, mais uma manhã entendendo um pouco mais da palavra do Senhor, para que nós possamos crescer na graça, no conhecimento, possamos nos aperfeiçoar na presença diante do nosso Deus, para que possamos corrigir os nossos erros, para que possamos a cada amanhecer e também a cada adormecer rever conceitos das nossas vidas. O capítulo do livro de Lucas, do Evangelho de Lucas, o capítulo 1, há um versículo muito citado, que é lá no capítulo 1, versículo 37 do livro de Lucas, que diz: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Esse versículo é muito falado porque ele é forte, ele está dizendo para nós que não há impossível para Deus em nenhuma questão. Qualquer promessa que Deus fizer, por mais absurda que ela possa parecer, por mais ilógica que ela possa parecer, se a promessa vem de Deus, não haverá impossível para que Deus realize a promessa. E para entender esse versículo, que é o versículo chave do capítulo 1 de Lucas, a gente vai ver a história. Vamos ver a história de uma senhora já em ditosa idade, uma senhora que tem o seu esposo já em ditosa idade também, e é impossível, humanamente dizendo, que os dois conseguissem ter da forma natural um filho. Não teria. Porém, o mesmo anjo que chegou até Zacarias, esposo de Isabel, pai de João Batista, o pregador do deserto, ele recebe uma palavra sobre isso. Ele até duvida por um momento, por causa da idade dele e da esposa, e o capítulo vai relatar que ele fica mudo até que seu filho nasça. Ele não pode falar, porque duvidou do Deus do impossível. E assim se cumpriu. Eles tiveram a graça da esposa engravidar do filho, e cumprindo-se o tempo que Deus falou, Zacarias voltou a falar. O mesmo anjo é o anjo também que fala com Maria, apesar de não ter sido no mesmo dia, entre o tempo que se falou com Zacarias e o anjo foi falar com Maria, dá-se em 5 meses, 6 meses, por aí. O anjo vai até Maria e vai fazer uma promessa. E ali eu vejo uma jovem moça ainda virgem, que ainda não conhecia algumas coisas da vida, pura ainda. E essa moça recebe a promessa de ser mãe, ainda mesmo antes do seu casamento, ainda mesmo antes de ter tido um relacionamento com o seu futuro esposo. Ela se apavora, ela se assusta com a ideia e percebe que isso parece uma loucura, mas o anjo já conversa com Maria, dizendo: não, o mesmo Deus que te prometeu para a tua prima Isabel, e ela já está grávida. Então, percebe-se um paradoxo interessante. Uma senhora de idade, impossibilitada pelo tempo da vida de engravidar. Um esposo também de idade, impossibilitado com o tempo da vida de engravidar a sua esposa. Vemos uma moça que está para casar-se, que está nos dias do casamento e recebe uma promessa: você vai engravidar. E ela, aquele dia, ela assustou-se. Nós vemos um paradoxo da idade de uma jovem adolescente e uma senhora de idade, mas a promessa é a mesma: serás mãe. Aleluias. Então esse versículo, para a gente
tanto houve, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas, ele envolve duas situações maravilhosas. A mesma promessa para duas pessoas que não poderiam ter filhos. Uma teria que se casar, a lua de mel, esperar. A outra já não teria mais condições. Mas Deus fez tudo da forma correta. Tudo da forma que exalta o nome dele. Ele fez aquilo que está fora do alcance do homem, fora da razão do homem, do raciocínio do homem, da lógica humana, para que acontecesse e reconhecesse que Deus é Deus acima de todos os fatos, de todas as coisas, de tudo. Deus está acima do que a ciência explica, do que a fisiologia explica, do que a teologia tenta entender. Deus está acima de qualquer lógica humana, científica, em qualquer área da medicina ou da ciência. Deus está acima. Então as duas igualmente engravidam. José, temendo a Deus, porque também teve uma visão com o mesmo anjo, e o anjo falou: fique calmo, José, porque o que está nela não é de homem algum, mas provém de Deus. É um milagre para a salvação da humanidade. Aleluias. Então, no resumo, vemos dois milagres supostamente parecidos. A geração de uma criança, e uma moça que engravidou-se antes do casamento, segundo a promessa do anjo, que desceria sobre ela o Espírito Santo e o poder do Altíssimo a envolveria. E Isabel, já em sua ditosa idade. Esse versículo, então, agora a gente começa a entender ele, porque não tem impossível para Deus, não tem lógica para se acontecer um milagre, não tem razão. Milagre não é razão, milagre não é lógica, milagre não se estuda, milagre não se explica. Milagre, a sua raiz etimológica, a raiz do sentido de quando a palavra foi criada, é de algo que não tem como explicar, entender, de algo que está fora do alcance da mentalidade do ser humano. A raiz da palavra milagre, ela não existe uma explicação, é uma palavra para dizer de algo que não tem como explicar, não tem como estudar. É uma palavra etimologicamente criada no seu sentido de dizer de algo fenomenal, sobrenatural, além de qualquer entendimento. E nesta manhã, quando eu acordo, e nesta manhã, quando eu venho para a minha meditação, para compartilhar com você, como temos compartilhado os nossos devocionais, as nossas meditações, Deus está falando conosco que não há impossível, não tem limite de idade, não tem limites do que eu sou socialmente, do meu poder aquisitivo social, se sou branco, se sou negro, se sou amarelo, se sou indígena, se tenho muito, se tenho nada, se sou mendigo, se sou bilionário. Não tem nada. A questão é milagre, não tem explicação. Quando Deus propõe no meu coração, na sua vida, no seu coração, quando Deus propõe através de nossa intimidade, busca por um milagre em Deus, com fé, com singeleza de coração, quando Deus propõe, não tem explicação. Ele simplesmente vai fazer, rompendo todas as barreiras da lógica, do entendimento, do estudo, da ciência. Ele vai fazer, não importa o tempo. Vemos Isabel e Zacarias já idosos, vemos um casal de jovens ainda para se casar, e naquele dia que o anjo se apresenta a ela, ela já é engravidada. Ela já está, então, concebendo conforme a promessa, antes do seu casamento, e ainda convence o seu esposo que aquilo era algo divino. Vemos duas situações extremas para provar para nós que não tem idade, é só para quem morreu, e morreu sem estar em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Não tem jeito, só para quem morreu, e quem morreu sem Jesus Cristo, o nosso Salvador. Estar em Cristo é ter comunhão, estar em Cristo é ter intimidade, é ter uma vida diária. Os devocionais, que são
milhares e milhares de devocionais espalhados pelas redes sociais de todos os tipos são meios de nós termos uma intimidade, uma comunhão e aproximarmos mais de Deus. Nós vemos também na Bíblia, no Velho Testamento, Abraão sendo chamado aos 70 anos de idade. Receberam uma promessa aos 70 anos de idade, e uma das promessas de ter um filho, que ele não tinha filho ainda, cumpriu-se quando ele tinha 101 anos de idade. Vemos que o chamado não é só para quem, como a gente pensa, é para pessoas jovens, que têm ânimo, que têm gás. Não, a idade para Deus nunca foi, nunca será um limite. O tempo de Deus é um, o meu tempo, o nosso tempo é outro. O tempo do ser humano é o Cronos, o Kairos ou o Kairos, como alguns citam, falam. É o tempo divino, é diferente. Por isso que temos aquele versículo que está, um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como um dia. É diferente. Se Deus chamar você com 50, com 60, com 30, com 20, com 80 anos, Ele vai te dar todo o suporte, toda a energia, toda a saúde, toda a condição de cumprir o chamado a qual Ele chamou você para caminhar. Não tem cansaço físico, esgotamento mental, não tem doença patológica, não tem nenhum tipo de situação que vai fazer de você limitado para receber o que Deus prometeu. Às vezes você pensa, poxa, já estou com 50 e tantos anos, já estou com 60 anos, o que eu tenho já está bom, está legal, graças a Deus já cheguei aqui. Mas se Deus tiver promessas de coisas maiores na tua vida, que eu creio que tem, Ele vai fazer. E não tem o cansaço da idade, e não tem o esgotamento físico do tempo de vida que nos esgota. Não tem. Quando Deus chama, Ele está olhando para a alma de quem Ele está chamando. Quando Deus chama para fazer uma promessa, Ele está olhando para o seu coração, para o seu interior, para o seu íntimo. É Ele, através do Espírito de Deus, o chamado de Deus, que vai te revigorar e vai te fazer uma pessoa nova. Os que esperam no Senhor são como águia. Renovarão suas forças e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Isso aí é uma tipologia sobre o processo da águia de renovação depois de 40 anos de vida. Para se refazer, ainda ter mais um tanto de vida com qualidade. Deus está falando conosco nesta manhã, e vou terminar já esse devocional, que não tem a questão financeira, não é problema. Pode ser o meu problema, o seu problema não é problema de Deus. Deus cita em sua palavra que o ouro e a prata pertencem a Ele. O problema de saúde não é problema de Deus, é problema nosso, mas o Deus que eu conheço, Ele cura o meu problema de saúde, porque a saúde, se ela estiver abalada, eu digo que não é problema para Deus, porque Deus, Ele cura qualquer coisa. Deus cura uma AIDS como se fosse uma simples gripe. Deus cura um câncer que domina um corpo inteiro como se fosse um simples resfriado. O problema é quando nós não cremos e não tomamos posse do que Deus prometeu. O problema é quando nós, com os nossos problemas e limitações humanas, queremos achar que Deus não pode fazer porque já estou velho, não ganho bem, não tenho um bom emprego, já estou cansado, eu não tenho conhecimento, eu não tenho sabedoria. A Bíblia diz, lá no livro de Tiago, que Deus dá sabedoria deliberadamente para todos aqueles que buscam e pedem para Ele sabedoria, gratuitamente. Deus, Ele é um Deus maravilhoso, e nesta manhã Ele está revelando para mim e para você. Não tem impossível, não coloca barreira, não vem com essa mente humanamente limitada. Nesse nosso cérebro, dentro dessa caixa craniana, não pode ir muito além. Mas a visão de Deus, o olho que tudo vê, que é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus de toda a humanidade, o Pai Celestial, que nos enviou Jesus para que morresse e ressuscitasse na cruz do Calvário e nos desse vitória, está dizendo que é possível sim, mas nós limitamos a Deus dentro de um sistema, nós limitamos a Deus dentro de uma visão globalista, capitalista, de uma visão consumista, nós limitamos Deus daquilo que o sistema está ditando. O sistema pode ditar o que quiser, mas quem está em Cristo não pode limitar Cristo com a situação do sistema, e nós perdemos quando fazemos isso. Se Maria
recusasse essa promessa por achar uma coisa absurda, achando nem que fosse um anjo, que fosse uma outra coisa, como seria a história hoje? Se Zacarias e Isabel não tivessem crido, como seria a história hoje? Se Abraão não tivesse acreditado no chamado com 70 anos de idade, ele não teria o seu filho com 101 anos de idade, ele e sua esposa, Sara. Como seria a história hoje? Os milagres de Deus não é só para me alegrar, para me beneficiar. Os milagres de Deus na sua vida, na minha vida, eles são para impactar as suas gerações seguintes, impactar as pessoas que você ama, impactar a sociedade que está em sua volta. Deus se revela e Deus se mostra quem Ele é de verdade, é com uma história milagrosa do impossível sobre a sua vida e chama a atenção de pessoas e impacta as suas gerações, até a 4ª geração. Nesta manhã, vou resumir. Na sua vida não importa a doença, o dinheiro, a sabedoria, a cultura, a cor, a raça, não importa nada. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Você tem que crer na promessa. Você tem que buscar esse Deus. Você tem que entrar numa intimidade. A única forma de ter intimidade com Deus são momentos como esse, devocionais como esse, orações particulares na porta do seu, quando você entra no seu quarto e fecha a porta, uma leitura bíblica, um momento de reflexão com um amigo, com uma amiga sobre a palavra de Deus. Isso te eleva a uma intimidade e te aproxima mais do Deus do impossível, e os milagres vão acontecer na sua vida. Não é tarde. O tempo de Deus é um, seu tempo é outro. O tempo de Deus é um, meu tempo é outro. Vai acontecer no tempo de Deus. Eu tenho que aprender, eu preciso e quero e vou em nome de Jesus, e quero que você também aprenda a sabermos esperarmos o tempo de Deus, a entendermos o tempo de Deus. Não tem importância a velhice, não tem importância a situação financeira, não tem importância a posição social, não tem importância o status humano que eu estou envolvido. O que interessa é crer que para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Vamos orar? Soberano Deus, amado Pai, Pai das consolações, Pai da eternidade, Pai santo maravilhoso de nosso Senhor Jesus Cristo, que ressurreto e vivo à tua destra está. Eu venho te pedir pelo sangue do Cordeiro, pelo poder do nome do Jesus que salva, que o Senhor, ó Pai, venha nos dar mais revelação sobre esse capítulo 1 do livro de Lucas, que eu chamo particularmente de o capítulo dos maiores de todos os milagres da história da humanidade. Sim, Pai, em nome de Jesus, eu quero orar, eu quero clamar por cada vida. Talvez eu não consiga me expressar como deveria, talvez eu não consegui trazer essa mensagem como deveria, mas eu tenho certeza que o Teu Espírito Santo é Ele que vai conduzir um entendimento lógico. Não é a minha eloquência, a minha oratória, não é as palavras que eu conheço que vão trazer a revelação a essas pessoas que estão ouvindo comigo, mas é unicamente, Pai, unicamente a presença do Teu Espírito Santo. Quando o Espírito Santo desce sobre nós e o Teu poder, ó Altíssimo, nos envolve, então o milagre acontece. Foi assim na vida de Isabel, Zacarias, Maria, seu esposo José, e será assim em nossas vidas, ó Pai. Apenas lancei a semente. As águas do Teu trono, as águas do Espírito serão as águas que vão regar essa semente para se tornar na árvore do fruto do milagre sobre cada vida, do fruto da verdade sobre cada vida, do fruto das revelações divinas sobre cada vida. Nesta manhã eu profetizo, eu ministro, eu intercedo em favor de cada vida por cura, seja qual for a doença, seja qual for o mal, seja psicomático, seja patológico, não importa. Eu venho orar pela saúde, pela integridade física, emocional, mental. Eu venho orar, Pai amado, pela cura dessa enfermidade, não importa o nível dessa enfermidade. Eu venho orar pela prosperidade, eu venho orar pelas bênçãos do ouro e da prata, eu venho orar pelas bênçãos da vida espiritual plena, da comunhão plena espiritual do Senhor, o Pai divino amoroso, com os filhos imperfeitos, mas que o Senhor ama.
apenas quer que nós te busquemos a cada amanhecer e acreditemos que o Senhor é o Deus que está observando e atende o clamor daquele que pede. Muito obrigado, Pai. Eu oro e abençoo com libertação, com cura, em nome de Jesus Cristo. Que todos recebam como eu creio que vou receber. Perdoa todos os nossos pecados. Tem misericórdia de nós, pecadores. Em nome de Jesus, ó Pai amoroso. Amém. Que Deus abençoe a nossa terça-feira. Em nome de Jesus.